Olá, gente linda, tudo bem com vocês aí do outro lado? Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, Silvia Paula aqui para mais um vídeo feito com muito amor e carinho. E já te peço, se não tá inscrito, se inscreva, hein? Porque eu tô vendo que tem muita gente assistindo meus vídeos, mas não tá se inscrevendo, não tá dando like. E por que que eu peço isso, gente? Para que meus vídeos cheguem a muitas mais pessoas que estão precisando aí receber aquele recadinho de Deus. Nosso devocional de hoje é Mateus, vamos continuar no capítulo 11. Se você ainda não assistiu os outros, te convido a assistir os outros que estão ótimos, gente. Feito aqui a base, pura base do Espírito Santo. Então vamos lá, começando no 11. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Mensagem de João Batista. Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir ou devemos esperar por outro? Quem era João? João Batista foi o último profeta que teve, né? Antes de Jesus Cristo. Eles eram primos, né? Praticamente ali a mesma idade, as mãezinhas ali, as primas, né? Estavam gravidinhas no mesmo período. E João Batista, ele veio para preparar ali o terreno para a chegada de Jesus. Ele veio para estar ensinando, para estar realmente ali, gente, mostrando que vinha ali um filho do homem, que vinha alguém com o poder da salvação. E por isso ele foi muito perseguido, um dos motivos pelo qual ele foi parar na prisão, mas isso eu vou estar falando mais à frente. Então aqui ele mandou perguntar e Jesus respondeu-lhes: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Então aqui não resta dúvida, mais do que falar, a gente aprende pelo ver, não é? Não tem aquele ditado que diz, até papagaio fala, não é verdade? Agora, as obras que nós fazemos é onde comprova a nossa real conduta, o nosso real caráter, não é verdade? Por isso que nós temos que sempre procurar estar próximo e perto de pessoas que têm essas boas condutas, que têm esses bons hábitos, que têm humildade verdadeira no seu coração e não por aquelas que falam, gente, porque falar é maravilhoso. Quantas pessoas chegam e falam, nossa, eu te amo, nossa, eu te amo, você isso, você aquilo, e pelas costas está só enfiando a faca, tá só ali falando mal de você, tá só debochando de você, escondido. Então, aqui, ó, que Jesus está falando, ele não precisa comprovar por palavras, ele não precisa falar, não, ele podia falar para João Batista, não, fala para ele que sou eu, tá duvidando? Sou eu aqui, ó, Jesus, tá duvidando do quê? De uma outra forma, ele se posicionou, não vem que eu curo? Como assim? As obras que eu estou fazendo? Estou libertando, estou ressuscitando, estou fazendo várias obras. Ainda tens dúvida de que sou eu? Então não tenha dúvida. Se você está pedindo aquele milagre, se você está clamando por algo que você quer muito, então preste atenção nos pequenos detalhes que Jesus faz na sua vida, porque é nos pequenos detalhes que ele constrói algo muito grande. Primeira sacada. Bem-aventurados aqueles para quem eu não for ocasionado como queda, né? Como muitas pessoas às vezes se perdiam. Começavam a seguir Jesus, mas ficavam confusos, né? Não sabia se ia para um lado, se ia para o outro, o que fazia, o que não fazia. E quem não tem discernimento da direção aonde quer chegar, se perde no meio do caminho. Então, não se perca no meio do caminho. Mire em Jesus, ó, lá na frente. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então por que fostes para lá? Para ver um profeta? O que ele está falando aqui? Caniço, aqui eu até anotei, que é como se fosse juntas, né? Como se fosse um, tipo um
como se fosse um bambu, assim, grandão, vamos dizer, assim, sabe? Uns bambus, assim, bem grandões. Então, aqui ele tá falando caniço agitado. O que que é um caniço agitado? Então, vamos supor que se fosse falando hoje em dia, aquelas varas de bambu bem grande e agitado, que ele fica assim, ó. De um lado e pro outro. Então, uma pessoa que é como um caniço agitado, ela não tem certeza do que ela tá falando e nem de que caminho ela quer seguir. Ela fica uma hora para cá, uma hora para lá. Você conhece pessoas assim que não consegue ter uma certeza fixa do que quer? Hora tá bom, hora não tá. Uma hora fala de Deus, outra hora fala de coisa ruim. Ou diz, pior ainda, né, que fala de Deus, mas faz o que não é de Deus. Pessoas que ficam assim, ó, para lá e para cá. Elas estão sempre pendendo para o lado onde elas acham que vão ter maior regalia, né? Aonde vai ser mais viável. Mas não, quando você tem fixado no chão, né? O bambu, acho que o bambu japonês, eu acho, ou chinês, que ele cresce primeiramente 7 metros abaixo da terra para depois ele subir para cima. Então, olha o quão forte é esse bambu. Se ele tem 7 metros para baixo para depois sair para cima, ele é firme. Então seja firme, não fique ali balançando para lá e para cá. Se eu faço isso, eu faço aquilo, não, gente, não tem e se para Deus. É seguir o caminho reto, seguir Jesus para que as coisas acabem bem para você. Mais um conselho aí. E aqui ele tá falando, foste ver então homens vestidos de roupas luxuosas. Aqui tá falando sobre os reis da época, né? Que ficavam nos palácios e também os que ficavam governando ali a região. Tá perguntando, você tá indo no deserto para estar procurando isso? Luxo, riqueza? Pessoas, doutorados ali para estar manifestando? Ou tais roupas vivem nos palácios? Então fortes lá para ver um profeta. Sim, digo-vos, eu, mais que um profeta, é dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro homem maior que João Batista. Aqui ele está falando que o João Batista, ele já tinha sido anunciado, né? Já tinham se falado dele no Antigo Testamento, de que ele viria para estar preparando o terreno para a chegada do Filho do Homem, para estar chegando a vinda de João Batista. Então, dentre todos os homens mortais ali, nascido de mulheres, não havia mais ninguém que fosse acima dele, de tão grandeza que ele era um profeta muito firme, e a convicção dele era muito parecida com o Antigo Testamento. Então, ele era muito firme na posição dele, para com a palavra de Deus. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então, quer dizer aqui, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que dele, que seria Jesus, que seria acima de João Batista. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que os conquistam, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João, que ele está falando aqui, o reino dos céus é arrebatado à força. Para você chegar a conquistar o céu, para você chegar próximo, né, de Jesus, para você seguir, vamos dizer, você seguir os passos de Jesus, para você ser um profeta aqui na terra, para você ser um João Batista, uma Joana Batista, que é para você pregar, para você falar, usar a tua boca, usar a tua conduta para estar salvando as outras pessoas, não é fácil, é árduo o caminho. Por isso que ele fala aqui que é violento os que conquistam, violento no sentido de difícil, não é fácil. Por isso que muitas e muitas pessoas desistem ali no meio do caminho, porque não querem abrir mão da vida que tem na terra, não querem abrir mão dos pecados, dos prazeres, não querem abrir mão de fazer tudo aquilo que desagrada a Jesus, né, e que colocam mais próximo do inimigo, afastando ele do reino do céu. Então, para você chegar perto de Jesus, para você ter essa intimidade com Deus, você precisa ser radical nas suas atitudes, começar a compreender quem é bom estar do seu lado, quem não é bom, gente. Tem muitas pessoas que estão do nosso lado, mas não nos edificam em nada, em nada. Hoje em dia eu falo que eu tenho preguiça de estar com pessoas que não me acrescentam nada, gente. Hoje em dia, minha mentalidade é outra. Não que eu sou uma pessoa antissocial, que eu não converso, que eu não saio, não, pelo contrário.
né? Pessoas de diferentes religiões e condutas. Mas ali no seu dia a dia mesmo, no que você busca, o que você está tentando aprender, quais são os conteúdos que você está absorvendo, de quem você está absorvendo, primeiramente veja quais são os frutos dessa pessoa, para depois você pensar se é viável ou não você sentar na mesma mesa que essa pessoa, entendeu? Então aqui, vamos continuar. E se quiseres compreender, é ele, o Elias, que deveis voltar. Quem tem ouvidos, que ouça. Elias, ele não morreu, né? Na Bíblia ele fala que ele não morreu, ele foi ali arrebatado, né? Foi levado ao céu numa coluna, né? De fumaça. Então ele foi arrebatado. Ele, se você ler a parte de Elias, você vai ver que é muito parecida com o estilo de profecia, de profeta que era João Batista. João Batista ele vivia no deserto, ele vivia de mel silvestre, ele se vestia com pele de... Como é que chama, gente? Ah, é aquele animalzinho que tem lá, que anda lá. Corcundinha assim, esqueci. Camelo, isso, pele de camelo. Ele andava assim, então era muito rígido, assim, muito certinho, muito fiel ali aos princípios da palavra de Deus e muito semelhante a Elias. Então não é que, acha que nem ele fala aqui, será que ele é Elias? Não, ele não é Elias, ele é parecido, muito semelhante à conduta de Elias. A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros. Tocamos a flauta e não dançamos, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram, ele está possesso de um demônio. O filho do homem, que é ele, Jesus Cristo, vem, come e bebe, dizem, é um comilão e um beberrão, mas amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Então aqui, as pessoas, gente, sempre vão criticar você, tá bom? É uma verdade, uma máxima que não tem para onde correr. Independente do que você vai fazer, sempre vai ter aquela língua de trapo que eu costumo dizer, que vai falar alguma coisa para você, que vai te desmotivar, que vai querer te levar para trás, te puxar para baixo, né, para que você não alcance um nível maior. É normal, porque aqui se diz, João Batista, ele vivia no deserto, como eu já disse antes, vivia ali à base de mel silvestre, se vestia com pele de camelo, era fiel à palavra, um homem rígido, não bebia nenhum tipo de vinho, nenhuma bebida alcoólica, ele não bebia, e aí as pessoas falaram que ele era possuído por demônio. E Jesus Cristo, que veio perfeito, que bebia e comia, tanto que o primeiro milagre dele foi em uma festa de casamento, que ele transformou água em vinho. As pessoas falavam que ele era um comilão e um beberrão e que andava junto aos pecadores, não é? Então, ele andava junto com os pecadores porque tem a passagem dele que fala na Bíblia que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E é para essas pessoas que a gente quer que as nossas palavras cheguem, para as pessoas que estão feridas, para as pessoas que estão precisando de direção. É para isso que Jesus veio. Então veja só como as pessoas nunca estão contentes verdadeiramente, se é um extremo ou é outro. Então se foi João Batista, tinha defeitos. Se foi Jesus, que era perfeito, eles também falavam que era imperfeito, assim como dizia, teve uma cidade onde ele passou que ele não conseguiu operar milagre nenhum, porque não existia fé, não existia a confiança nele. E olha só, gente, como que pode não ter fé? E aqui ele fala, né, mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. A sabedoria é algo que vem a base para você ter a sabedoria vem do temor de Deus. A sabedoria, ela vem de Deus. Você tem que pedir a sua sabedoria para Deus. Pedir para que o Espírito Santo te capacite com a sabedoria. Não existe outra forma de você adquirir, tá? Então, para você adquirir a sabedoria, você tem que ter temor de Deus. E temor de Deus não é ter medo de Deus, que muita gente confunde. Quando você fala tem que ter temor de Deus, a pessoa fala, nossa, tem que ter medo, porque Deus ele é um pai mau, ele vai brigar comigo. Não é isso. Temor é um exemplo. Vamos supor, vamos dizer assim, você tem o seu pai ali, né? Você tem o seu pai da terra, tô dizendo, e você tem um convívio, vamos supor que de repente ele não goste, que ele criou você para que você não bebesse, vamos dizer assim, para você não beber em excesso. E aí, um dia você já é adulta, tudo aconteceu de teu pai chegar e você
tá bebendo alguma coisa. Automaticamente você vai ficar assim, meio que em choque, preocupada, né? Tipo, meu pai, e agora? Mas isso, você tendo adulta, já com a sua vida formada, você acha que o seu pai, ele vai chegar e ele vai brigar com você, vai castigar você, vai querer bater em você? Não. Mas é o que? É o respeito que você tem para com o seu pai, de você não querer fazer algo que vai desagradar o seu pai, que vai magoar o seu pai. Então esse, por exemplo, é o meu relacionamento com o meu paizinho do céu, que Deus para mim eu chamo de meu paizinho do céu. Eu sei o que ele espera de mim, eu sei o que desagrada a ele, então eu não vou fazer isso. Tem coisas que eu sei que eu não devo fazer, pessoas que eu não devo conviver, conteúdos que eu não devo consumir. Porque eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma missão, eu fui escolhida. Então, eu não vou fazer algo para chatear o meu pai, mesmo sabendo que ele vai me perdoar, que ele me ama, mas eu amo tanto ele que eu não quero deixar ele triste comigo. Eu quero que ele tenha orgulho de mim, eu quero que ele me veja com brilho nos olhos, a minha filha amada, minha filha querida, mesmo sendo falha, pecadora, né, como sou, e todos nós, mas tenho a vontade, a máxima de agradar a Ele de toda forma. Então esse é o temor de Deus, é a gente conseguir entender e interpretar a vontade de Deus na nossa vida e seguir os seus princípios, que está aqui na Bíblia, os princípios milenários, que estão dando certo há mais de 2000 anos. Então, não tem como, né, gente? Então aí, se você tem a sabedoria, é muito mais fácil de você conseguir ter sucesso nas coisas que você faz. E uma outra coisa também, Deus ele não vai te prover a sabedoria se você não praticar. É a mesma coisa de você ter uma linda louça lá, uma taça maravilhosa na sua casa de cristal e ela tá lá sempre guardada. Você não quer usar porque só usa quando tem visita ou porque você tem medo de quebrar. Qual a finalidade de você ter aquilo na sua casa? Nenhuma. Nenhuma. Então, assim é a sabedoria de Deus. Você pede a sabedoria, mas você tem que saber praticá-la. Assim como eu faço as minhas orações e peço para que Deus me dê sabedoria para estar interpretando a palavra dele, primeiramente para abastecer o meu coração do amor dele, para depois eu estar levando isso para vocês, é uma forma de eu colocar em prática a sabedoria que ele me dá. Certo, gente? Então, não basta ter sabedoria, tem que praticá-la. E não existe outra forma de você obter sabedoria se não é através de Deus. Censura as cidades impenitentes. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de milagres por terem recusado arrepender-se. Então ele passou por muitas cidades, muitos lugares, como eu falei, que eles se recusaram a arrepender. O mal já estava implantado, enraizado em seus corações há tanto tempo, de uma forma tão forte, que eles, mesmo vendo os prodígios, os milagres de Jesus, eles se recusaram a se arrepender. Ai de ti, Corazaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia, os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o silício e a cinza. Então ele está falando aqui que se nessa cidade, né, se fosse em Tiro e Sidônia fosse feito todos os milagres que ele operou naquele local, muitas pessoas teriam se arrependido, e mesmo assim eles não se arrependeram. E aqui o que ele está falando sobre as cinzas, né, a silícia, as cinzas, naquela época, eles, quando tinha uma prática, quando as pessoas se arrependiam verdadeiramente, eles se vestiam daqueles sacos de pano mesmo, de tecido, sabe? Que usavam para carregar grãos, carregar milho, arroz, assim, e colocavam cinzas na cabeça. Era uma forma que eles expressavam o seu real arrependimento. Isso aqui é algo que acontecia na época, tá bom, gente? Para vocês verem que o meu amor pela Bíblia é tão grande, porque além de eu ler, eu ainda estudo. Algo que me chama muita atenção, eu busco conhecimento na teologia, né, e me aprofundar um pouco mais. Então, é esse o dizer aqui que fala entre vestir sacos, né, de pano e cinzas na cabeça, é um ato que eles faziam mostrando o seu real arrependimento, que não aconteceu em algumas cidades. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sodônia, que para vós, e tu, Cafarnaum, serás levada até o céu. Tá perguntando, e tu, Cafarnaum, será levada ao céu? Não, será atirada ao inferno.
porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro de teus muros, subsistiria até esses dias. Por isso, te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Então aqui ele já está prevendo já o fim, né, gente? Algo que a gente ainda não viveu e não sabemos quando vamos viver, mas aqui o evangelho revelado aos humildes. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos, e revelastes aos pequenos. Então aqui ele está falando que foi revelado aos pequeninos e não aos grandiosos. Muitas pessoas que estão lá no topo, gente, pessoas que têm altíssimo poder aquisitivo, que têm uma vida financeira, que sabe, mas não tem o mínimo de conhecimento sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. Não tem ideia do que é ter uma vida voltada para Deus. Vive de acordo à vontade dele sobre os bens do mundo, coloca o dinheiro como seu Deus. Isso, algum momento vai ruir, tá bom? Pode ser na geração dele ou na outra, mas em algum momento vai ruir, porque não está feito sobre a rocha que é Jesus Cristo. Já falei em um devocional passado, né, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então a rocha é Jesus, a areia ela move, bateu um vento, já era, caiu. Então aqui ele entrega aos pequenos, né, aos pequenos, que são nós, né, que estamos aqui querendo aprender, temos sedes de aprender. Você aí do outro lado que está tirando esse tempo para assistir esse vídeo, você está se aproximando de Deus, é uma forma de você estar perto dele, de você aprender mais, e ele vê isso e fica muito feliz. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Então, Jesus é uma das coisas maravilhosas, né, que Jesus fez por nós ao se entregar na cruz, é dar o livre acesso a Deus. Nós temos essa intimidade através do Espírito Santo, que foi o que ele deixou para nós aqui na terra, que foi um presentão, hein, gente? Aproveitem desse presente. Então aqui, se você quer chegar ao Pai, é pelo Filho. Então todas as vezes que você vai proclamar alguma coisa, você coloca o nome de Jesus Cristo. E toda vez que você for renunciar a alguma coisa, você renuncia em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu renuncio todo medo, toda angústia, toda aflição. Em nome de Jesus Cristo, a gente pede intercessão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, interceda por mim diante de Deus para que eu consiga tal coisa, para aliviar o meu cansaço. Sempre nós chegamos até Deus por intermédio de Jesus Cristo. Antes da vinda de Jesus Cristo, não era possível ter essa proximidade com o Pai, senão por meio dos profetas. Olha como é grande a beleza e a bondade, porque nessa época, né, desde do primeiro Testamento, do Evangelho, eram poucos profetas, se você for comparar como hoje. Então, olha como é possível, né? Basta querer, porque acesso nós temos, hein? Direto, de graça. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebe minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, às vezes, se você está pensando, meu Deus, que situação desafiadora que eu estou vivendo, tá doendo, nossa, eu não sei o que eu faço. É Jesus, entrega para Jesus. Quando você faz isso, você tem uma calma que não se explica aos olhos humanos, mas você tem a convicção que o dia de amanhã está na mão dele, está na mão de Deus. E aqui o que ele fala sobre o jugo, né? O que seria o jugo? Vamos explicar. Naquela época, né? Hoje em dia tem alguns lugares que acho que ainda deve ter, mas é mais difícil. Quando tinha aquele carro de boi, né? Que carregava coisas, né? Alimentos, essas coisas. Então, se colocava ali entre os animais, dois animais. Então, tinha ali uma madeira
que fixava naqueles dois animais e através daquela madeira se prendia na pessoa que estava à frente ali na carrocinha ali para estar levando, puxando o peso da carroça, certo? Então o jugo seria isso. A partir do momento que aí esse jugo, ele é uma conexão com a pessoa que está guiando a carroça. Então se você tem o jugo de Jesus, ele é leve, ele não é pesado. Então quer dizer, a sua conexão com ele é leve. É leve, porque é através do amor, é através do carinho, é através da entrega. Então ele fala que o fardo dele é leve. Então o que tá ali atrás no peso é leve. Então se a sua carroça tá pesada, entrega para ele, porque ele tá falando aqui, ó, porque meu jugo é leve. Meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, quer dizer, você pode trocar com ele. Você tem aquele momento, aquele de angústia, de aflição, que você não está conseguindo ver a saída. Se fecha no seu quarto, no seu silêncio do seu coração. Entrega para Jesus. Jesus, olha, eu estou vivendo isso e não consigo enxergar a saída. Por favor, me ajuda, por favor, me orienta, entrega para ele. Imagina assim, para vocês fazerem um teste, se fecha no silêncio, assim, onde ninguém vai estar te atrapalhando. Imagina que você tá com uma caixinha na mão, assim, uma caixinha. E aí você mentaliza tudo que tá te angustiando, tudo que tá te tirando a paz e põe dentro dessa caixinha, fecha e imagina a cruz de Cristo. Imagina ela, vá em direção a ela, põe essa caixa lá nos pés da cruz de Cristo e volta com a caixa vazia, entendeu? Entrega para ele, porque quando você tem um entendimento de que ele provê todas as coisas, de que tudo é possível, quando se tem fé, então ali vem uma força extraordinária, algo sobrenatural, algo que os olhos não podem ver, mas que nós sentimos no nosso coração, porque o nosso mundo espiritual, como eu costumo dizer, ele é tão real como eu e você que está me assistindo aí do outro lado. Então por isso temos que nos fixar nas coisas boas, nos ensinamentos de Jesus, seguir os passos dele. Aqui na Bíblia está, gente, tudo o que você precisa. E o que eu estou fazendo aqui é tentando levar para você aí do outro lado um pouquinho de clareza, né? Tentando explicar um pouquinho aqui, né? Que eu ainda tenho muito para aprender do que o Espírito Santo toca no meu coração. Penso aqui que do outro lado Deus aí aqueceu o seu coração, te deu refrigério, te deu orientação, te deu direção. Eu peço que Ele te envolva com aquele abraço bem gostoso de Pai, que Jesus derrame seu sangue poderoso sobre você, sobre sua casa, sobre todas as pessoas que estão na sua vida. E mais uma vez eu peço, se você não é inscrito, tá perdendo tempo, se inscreva, gente, aciona o sininho, faz um comentário aqui abaixo para mim se esse conteúdo te edificou. Se foi bom para sua vida, compartilha, porque eu sei que você tem aí pelo menos 3 pessoas na sua lista aí de WhatsApp que você pode estar encaminhando. Por que eu peço isso? Para que a inteligência artificial entenda que o conteúdo é relevante e mande para mais pessoas. Então não se esqueçam de se inscrever. Tem muita gente que assiste, mas não dá like e também não se inscreve, tá bom, gente? Fiquem com Deus, não perca os outros vídeos que temos outros conteúdos além do devocional. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.